Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais uma aula, Batalha Espiritual. Essa disciplina que está sensacional. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aqui, Senhor Jesus, neste dia, nós te agradecemos pelo nosso fôlego de vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso conhecimento, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos com clareza tudo que o Senhor diz na sua palavra, para colocarmos em prática, Senhor. Abençoe a cada um que estará assistindo esta videoaula. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, dando continuidade. A igreja sempre reconheceu o ensino bíblico sobre esse ponto. Os autores da Confissão de Fé de Westminster exprimiram o conteúdo da soberania de Deus de forma muito adequada. Eles escreveram que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é um Espírito puríssimo, infinito em seu ser e em seus atributos, invisível, imutável, amoroso, misericordioso, gracioso, paciente, imenso, incompreensível, todo-poderoso, santíssimo, livre e totalmente absoluto, fazendo todas as coisas de acordo com a sua santíssima vontade e de acordo com o seu querer justo e imutável. Eles ainda acrescentaram que Deus possui em si mesmo toda vida, glória, bem-aventurança e que é suficiente em si mesmo, e que não precisa de nenhuma das criaturas que fez, que ele exerce o mais soberano domínio sobre elas, para, através delas, para elas e sobre elas, fazer o que lhe agradar. A ele é devido, da parte de anjos e homens, ou qualquer outra criatura, a adoração, o serviço e a obediência que ele assim requer. Uma das evidências bíblicas que citam é que foi agrado desse Deus soberano escolher o que quis para a salvação e destinar os rebeldes para o castigo eterno. A tradição reformada, seguindo o ensino de Agostinho, entende o ensino bíblico sobre a soberania de Deus em termos absolutos. Agostinho considerava que os planos de Deus não podiam ser obliterados, nem sua vontade obstruída ao final. Calvino, similarmente, concebia a soberania de Deus como o poder determinante do universo, ao mesmo tempo em que insistia que a responsabilidade dos seres morais não era aniquilada. Veja, por exemplo, o que ele escreveu nas Instituras. No capítulo O Resumo da Vida Cristã. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus para Ele. Então, vivamos ou morramos. Nós somos de Deus para Ele, então, dirijamos cada parte de nossas vidas. Nós não somos de nós mesmos, então, até onde possível, esqueçamos-nos de nós mesmos e das coisas que são nossas. Nós somos de Deus, então vivamos e morramos para Ele. Romanos 14:8. E deixamos a sua sabedoria presidir todas as nossas ações. Não quero com isso dizer que outras linhas teológicas não reconheçam o ensino bíblico sobre a soberania de Deus. Na verdade, creio que teólogos em geral, de qualquer orientação doutrinária, estão prontos a reconhecer o ensino bíblico sobre esse assunto. Apenas destaco que, minha opinião, foram os reformadores e os puritanos que mais coerentemente entenderam e enfatizaram a soberania de Deus, sem, com isto, detrair da responsabilidade das criaturas moralmente responsáveis, como os homens e os anjos, bons e maus, e Satanás entre esses últimos. O próprio Satanás está debaixo da soberania divina. Embora não esteja muito claro na Bíblia, a igreja cristã sempre entendeu que Satanás foi originalmente um dos anjos criados por Deus. Talvez um querubim de grande beleza e poder, que desviou-se
do seu estado original de pureza e motivado pela vaidade e pela soberba. Rebeliou-se contra Deus, desejando ele mesmo ocupar o lugar da divindade. Isaías 14 e Ezequiel 28. Punido por Deus com a destruição eterna, o anjo rebelde tem, entretanto, a permissão divina para agir por um tempo na humanidade, a qual, através do representante, Adão, acabou por seguir o mesmo caminho do querubim soberbo. Pela permissão divina, Satanás e os demais anjos que aliciou dos exércitos celestiais cumprem nesse mundo propósitos misteriosos que pertencem a Deus apenas. Alguns deles transparecem das Escrituras, que é o servir como teste para os filhos de Deus e agente de punição contra os homens rebeldes. O ensino bíblico é claro. Satanás, mesmo sendo um ser moral responsável e retendo ainda poderes inerentes aos anjos, nada mais é que uma das criaturas de Deus e, portanto, infinitamente inferior a ele em glória, poder e domínio. Mesmo que a Bíblia fale do reino de Satanás e de seu domínio nesse mundo, Efésios 6:12, Lucas 4:6 e João 14:30, e advirta os crentes e que estejam alertas contra as suas cidades, Efésios 6:11, 1 Pedro 5:8, Tiago 4:7. Jamais lhe atribui um poder independente de Deus ou liberdade plena para cumprir planos próprios ou capacidade para frustrar os desígnios do Senhor. Assim, a Bíblia nos ensina que Satanás não pode atacar os filhos de Deus sem a permissão dele. Foi somente assim que pôde atacar o fiel Jó. Jó 1, 6, 12, 2, 1, 7. Incitar Davi a contar o número dos israelitas. 1 Coríntios 21, 1. E com 2 Samuel 24, 1. E penirá Pedro e demais discípulos. Lucas 22, 31, 32. Os crentes têm a promessa divina de que ele só permitirá a tentação prosseguir até o limite individual de cada um. 1 Coríntios 10, 13. O que só faz sentido se o Senhor tiver pleno controle sobre a atividade satânica. Os autores bíblicos não viam esse controle de Deus santo e puro sobre a atividade satânica como uma insinuação potencial de que Deus era o autor do mal ou mesmo pactuasse com ele. No universo em estado de rebelião contra o seu santo e soberano Criador, onde habitavam seres morais responsáveis, decaídos espiritualmente e moralmente, era perfeitamente concebível que Deus, em seu plano de redenção, interagisse com homens e anjos decaídos, usando-os conforme seu querer soberano. Em nossos dias, percebe-se claramente que a doutrina da soberania de Deus, como entendida pelos reformados, não é muito popular. Algumas dificuldades têm sido levantadas contra ela. Homens e anjos podem frustrar os planos de Deus. Essa estranha ideia predomina em alguns arraiais evangélicos. Um exemplo é o artigo escrito por Mers, onde afirma que as pessoas estão sempre arruinando o bom plano de Deus e que Deus está pronto para começar outra vez. Estou bem consciente de que a doutrina de que há um Deus em que reina supremo não é recebida favoravelmente entre os incrédulos. O salmista menciona que os príncipes deste mundo se uniram para tomar conselho contra Deus e seu ungido. Salmos 2, 2, 3. Nietzsche anunciou a morte de Deus e os secularistas
e ateus resolveram ignorar Deus como uma realidade. Essa resistência está presente até mesmo entre os cristãos. Para alguns deles, Deus é um ser divino, afável, como eles mesmos. Devemos reconhecer que até mesmo os crentes mais fiéis lutam contra o conceito da plena soberania de Deus, quando estão passando por sofrimentos com tudo. O conceito bíblico da soberania do Senhor, Deus, permanece claramente expressa nas Escrituras. Não há uma determinada última de Deus quanto ao universo. Teólogos famosos como Clacker, Pinnock, têm definido em nossos dias uma compreensão mais moderada da soberania de Deus do que a compreensão de Agostinho e de Calvino. Pinnock afirma que um controle soberano a partir de Deus nega a habilidade e a liberdade de pessoas em escolher obedecer a Deus ou voltar-se contra seu propósito. Ele sugere que Deus criou o mundo com uma certa medida de autodeterminação e que governa um mundo livre e dinâmico, onde não há nada determinado de forma fixa ou definitiva. A soberania de Deus, ele sugere, é algo aberto e flexível. Pinnock tem recebido muitas críticas de teólogos reformados hoje. Sua ideia de soberania de Deus não faz justiça ao ensino da Bíblia acerca do reino de Deus nesse mundo. A soberania de Deus o torna autor do pecado e do mal. Muitas pessoas não conseguem entender como Deus pode ser soberano e ao mesmo tempo permitir que o mal impere. James Long, preocupado com essa questão, escreveu: "Eu me importo com paradoxos. Deus reina. O mal também parece reinar. Eu quero ver como as Escrituras relacionam os dois." Quase 20% dos 6 bilhões de pessoas desse planeta vivem em absoluta pobreza e sofrimento. A fé cristã deve ter uma boa explicação para isso, se é que vai fazer sentido para eles. Sem querer fazer de Deus o autor do mal e sem querer menosprezar o sofrimento desses milhões de pessoas, ou dizer que a Bíblia tem de fato uma solução para esse problema, possivelmente a melhor maneira de entender como os autores bíblicos, em especial do Novo Testamento, abordaram esse ponto é: tornamos conhecimento do que eles ensinaram acerca de duas eras, enquanto que os gregos tinham uma ideia da história como se movendo em círculos, uma repetição sem fim dos eventos e, portanto, algo sem sentido, sem controle, sujeito ao acaso e ao capricho dos deuses. Os judeus tinham um conceito linear da história. A história para eles se dividia em duas partes. O Olã, a Zé, a inimigos, e o Olã Abá, era vindoura, o mundo por vir, quando Israel seria libertado por Messias de seus inimigos. Se tornaria o centro do mundo, e Deus seria adorado e reconhecido por todas as nações pagãs. Esta nova era seria introduzida pelo Messias, quando viesse em glória e poder para destruir os opressores do povo de Deus. Amém? Ficaremos por aqui. E na próxima aula daremos continuidade. Que Deus vos abençoe em bom estudo, em nome de Jesus.